E a gente trouxe algumas questões que, de um primeiro momento, parecia meio que restrito, mas quanto mais a gente vai conversando com vários setores diferentes, não só sindical, academia, agora o parlamento, a gente percebe o impacto que essas discussões estão gerando em cada realidade que nós estamos trabalhando. Dos vários setores que a gente já conversou, nenhum deles está isento ao impacto dessa revolução digital, como o professor Ladislau Dobo chama. E uma questão que já vimos nesse debate, eu gostaria de trazer aqui, que é um dado que eu acho que não foi ainda explorado, que é a própria necessidade de nós entendermos que a inteligência artificial, na base como ela está sendo utilizada nas Big Techs, ela é uma expropriação de um conhecimento que é produzido, principalmente pela academia, sem nenhum tipo de royalty, sem nenhum tipo de retorno. Vamos pegar um exemplo bem concreto da Universidade Estadual do Ceará. O nosso e-mail antigamente era administrado pela própria universidade, com várias restrições, vários problemas. O Google nos procura e diz o seguinte: a gente fica com o teu sistema de e-mail e você manda suas contas dos seus professores para nós, gratuitamente, sem limites. Tá? Isso foi há uns 10 anos atrás. Quando chegou na pandemia e houve um grande estouro da necessidade desses mecanismos que o Google oferecia, porque você tinha, inclusive, lá dentro do Google, a possibilidade de fazer videoconferências, coisa que a gente não utilizava. Quando a pandemia nos exigiu usar plenamente aquilo ali, ela passou a restringir a quantidade de espaços que a gente passou a ter nos nossos e-mails e a quantidade de horas que a gente passou a usar dentro do Google. E uma outra discussão que o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, nos trouxe numa discussão, é que, ao vasculhar essa base, onde as nossas pesquisas estão lá, onde os nossos nomes estão lá, onde o nosso conhecimento está lá, ela pega isso, vende isso por alguns milhares de dólares e a gente não recebe nem um centavo por isso. Tá? Então, quer dizer, você tem claramente aí uma expropriação de conhecimento, um roubo do conhecimento, e que isso não se reveste nenhum tipo de royalty, nenhum tipo de financiamento. Né? E isso precisa ser regulamentado. E eu garanto que isso que acontece na universidade vai acontecer também nos sindicatos, nas categorias que por aí vai. E a partir de algumas discussões que já ouvi aqui, principalmente a partir do professor Tarcísio, eu percebo também uma outra questão. Essa IA, ela trabalha com bases já dadas, mas esses dados, eles precisam ser reatualizados. E, pelo menos, pelo que eu sei, ainda não há uma inteligência artificial que vá gerar essas problemáticas por conta própria. Tá? Então, eu não vejo, por exemplo, um historiador ser substituído por uma máquina para fazer uma discussão sobre a história do parlamento cearense nos últimos 200 anos, sem passar por uma necessidade de um questionamento humano que normalmente é decidido a partir de questões que o passado nos traz. Eu ainda não sei se isso é possível, mas mesmo se isso fosse possível, a humanidade, no futuro próximo, está condenado a ficar repisando as mesmas coisas que estão numa base de dados, que ficam fossilizadas, se elas não tiverem as indagações humanas, os questionamentos humanos que normalmente são levados por realidades, por situações. Uma pandemia, uma guerra, uma volta do fascismo, coisa que faz com que a gente olhe a necessidade de ver o passado sob prisma diferente. Isso é que me faz, de uma certa forma, não acreditar completamente na substituição do homem nessa produção do conhecimento. Né? Mas são outras discussões. De qualquer forma, o que eu quero destacar aqui é que a Universidade Estadual do Ceará, ela é hoje uma universidade muito conhecida, principalmente nos seus trabalhos em softwares, em trabalhos com algumas startups. Temos tido uma proximidade muito grande com essa questão da tecnologia na área de saúde, principalmente a partir da implantação do novo hospital universitário, mas para nós essa discussão ela está na ordem do dia. Nós precisamos nos antecipar aos problemas, certo? Que com certeza essa disseminação dessa tecnologia
ela vai fazer com que nós precisamos ter, como já colocou nosso colega do FCE, esse letramento, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ver como, desses recursos que serão perdidos através daquele salário de uma pessoa humana, né, que está ali trabalhando e vai ser demitido para essa máquina, algum tipo de compensação, que talvez uma questão fiscal, um imposto ou um fundo possa reverter isso novamente para a sociedade e para aqueles que vão ficar desempregados, por exemplo. E a criação, de repente, de novas possibilidades, e aí eu não vejo como fazer com que essas pessoas voltem a ser empregados, que não passe pela cultura, que não passe pela ciência, que não passe pela arte. Tá? Então, muito obrigado pela apresentação de vocês e pela